Minas S.A. terceira temporada. Tema liderança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. Olá, tudo bem? Em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança, hoje eu recebo Adriana Malgeri, presidente da AMIF, a Associação Mineira da Indústria Florestal. Minas Gerais é a maior produtora e consumidora de carvão vegetal do mundo. Nós temos aqui no estado 2.300.000 hectares de florestas plantadas e outros 1.300.000 hectares de florestas preservadas. E é sobre descarbonização, a produção em Minas Gerais, geração de empregos, renda e muitas narrativas que nós vamos conversar hoje com Adriana Malgeri. Adriana, muito obrigada por nos receber aqui na sede da AMIF, tudo bem? Tudo bem, Lenice, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É uma delícia conversar com você e com todo o seu desenvoltura, adoro. Obrigada. Obrigada a você, Adriana. Me conta um pouco, como que você começou a sua trajetória até chegar à AMIF? Bom, eu sou comunicóloga, formei primeiro em comunicação, depois em direito, e já comecei trabalhando com o setor elétrico. O setor elétrico, implantação de hidrelétricas. Então, já com questões já socioambientais muito fortes, sempre tive esse interesse pela matéria ambiental, pelo como que a gente pode fazer essas transformações que nós precisamos, né, da sociedade, o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, conservando, né, fazendo com que o meio ambiente ofereça o de melhor e continue conservado para a gente manter as futuras gerações. Fui para o setor elétrico, depois fui para o setor florestal, fui trabalhar em outro estado. Na época era a maior produtora de celulose do mundo, e aí tive um encantamento com esse setor florestal, porque ele realmente é uma síntese do que tudo a gente vem discutindo recentemente, da bioeconomia, como que a gente pode extrair uma economia do natural, baseada na natureza. Então eu me apaixonei, trabalhei lá, voltei para Minas Gerais, trabalhei um pouquinho mais com energia. Olha, foi ao mesmo tempo um desenvolvimento pessoal e profissional, porque eu acho que assim, as mulheres da nossa geração, elas já vieram com uma educação diferenciada das nossas mães, e a gente já veio com essa abertura de conquista, é permitido para a nossa geração conquistar e ser o que a mulher quiser, né? Eu cresci, embora meu pai seja europeu, um machista, mais costumado, mas meu pai era o contrário. Meu pai falava assim, você pode ser o que você quiser. Tanto é que eu, como criança, eu lembro todo mundo que fala, eu quero ser médica, quero ser professora, eu falava, eu quero ser astronauta. Olha que legal, né? Astronauta? Todo mundo brasileira, astronauta, assim, brasileira, por quê? Qual o problema? Criança é ótimo, né? Então, assim, e quando você chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não está com essa simpatia toda com você, não. Né? Ele não está assim, com essa abertura de, realmente você pode ser o que você quiser. Eu vejo assim como se fosse uma corrida de obstáculos. Só que para as mulheres a gente tem muito mais obstáculos do que os homens. E não tem questão, não adianta, isso não é feminismo, isso não é narrativa, né, ideológica, não, isso é verdade, né? Isso, assim, a gente vivencia isso, para a gente comprovar que uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, ela pode realmente exercer liderança, ela pode realmente ser boa e competente naquilo que ela faz com as suas próprias conquistas, sem ter sido indicada ou sem ser filha, amiga, vizinha de alguém importante que colocou ela no lugar. A gente brinca em Minas, né, como é que é o jabuti em cima do poste. Né? Não precisa demais, né? Jabuti em cima da árvore, né? Alguém colocou lá. Alguém colocou lá. E assim, eu fui crescendo como mulher e crescendo como profissional, porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 23 anos, recém-formada,
e eu assumi uma coordenação de uma equipe numa instalação de uma hidrelétrica que tinha 8.000 trabalhadores. Era o maior canteiro de obras do Brasil na época. E com predominância de homens, né? Que a gente sabe, não é? Eu era a única gestora mulher. Nossa. A única, literalmente a única. E eu cresci profissionalmente ouvindo essa menina, o que essa menina está dizendo. Eu tive em alguns casos que parar a obra porque estava alguma truculência, né, acontecendo. O que essa menina pensa que é? Eu falava assim, essa menina, muito obrigada pela parte que me toca, mas essa profissional aqui que está falando, essa gerente está dizendo para vocês parar porque vocês estão fazendo coisa errada. Então, assim... Fui aprendendo a posicionar. É se fazer respeitar, não é? Sim. No mercado. E, ao mesmo tempo, Helenice, eu acho que é o que eu costumo falar para as outras mulheres. A gente não precisa se masculinizar para ser respeitada. Eu acredito que também eu conquistei, né? Eu conquistei esse espaço porque eu acho que o que a gente tem de melhor é a sensibilidade, a intuição, essa habilidade de falar com diferentes públicos, de falar diferentes modos, ao mesmo tempo, né, de conciliar interesses diversos e trazer uma mediação, um caminho do meio. Né? Olhar no detalhe. Isso, né? Eu sempre falava, assim, eu tinha algumas situações que eu tinha que enfrentar, situações difíceis, igual até quando eu estava trabalhando lá na Aracruz Celulose, trabalhar com movimentos de sem terra, todo mundo, você vai ter que convencê-los sobre o agronegócio. Eu falei, não, nós não vamos convencer, nós vamos chegar a um ponto de convergência, que sempre tem um ponto de convergência. Né? Mesmo em ideologias díspares, você tem um ponto de convergência. E eu acho que o mundo está precisando mais disso. A gente trabalhar com mais convergência e menos aquela insatisfação de eu não gosto de você porque você pensa diferente, né? E isso a mulher traz. Então eu acho que isso foi me trazendo essa habilidade de liderar com o sangue feminino. E Adriana, aí você falou dessa sua experiência, né, da CEMIG para empresas de celulose. Como que foi essa sua trajetória também na indústria? Olha, isso também é muito interessante, porque assim, como eu comecei sendo sempre a primeira mulher, então começou a ser um lugar comum, né? Sempre era a primeira mulher e a única, primeira e a única em reuniões. Que coisa, né, gente? A gente ainda tem que falar sobre liderança feminina. Em 2023. E uma coisa que me dá muita tranquilidade, Helenice, eu falo assim que eu já tive propostas de trabalhos em lugares muito diferentes, diversos, em partes do mundo, e eu amo esse trabalho que eu estou aqui na AMIF fazendo, porque eu tenho certeza que eles me escolheram não pelo fato de eu ser mulher. Porque, embora eu seja mulher, eu defendo que a gente tem que ter mais representatividade, mas eu defendo também que os bons profissionais tenham acesso e oportunidades. E aqui o caso foi muito claro, foi justamente por meritocracia. E aí eles me convidaram para, os conselheiros da época aqui da AMS, eu ainda como plantar, a fazer juntamente com o colega um planejamento estratégico do que deveria ser uma associação que realmente representasse os interesses, né, do setor produtivo. Esse modelo antigo de camaradagem, sabe? De representação de interesses na base da camaradagem, é meu amigo, influência política apenas, se distanciando do tecnicismo, se distanciando de dados. Isso tem que acabar, né? Tem que acabar. Não dá mais, né? Ai, meu parente, meu indicado. Não dá. E eu sempre fui muito crítica, né? Eu lembro que eu falava assim, gente, isso não me representa, né? Eu prefiro, deixa aqui que eu resolvo, né? Aquela coisa que aí vem a mulher, né? Não, dá daqui que eu resolvo, tá demorando muito, daqui que eu resolvo. E uma entidade, ela tem que representar todos, igualmente, né? Todos. Como que foi a sua eleição para a AMIF? Eu fui convidada na época, o presidente, o modelo da representação da AMIF era diferente, o presidente era um indicado de alguma das empresas, era sempre um executivo de carreira dessas empresas. Na época, era o diretor da Arcelor, diretor da área florestal, da Arcelor. E ele era o presidente aqui, e ele falou assim, só que você não tem a disponibilidade de tempo, precisamos trazer um executivo para cá, alguém que tenha integridade também para poder falar. Demanda muito tempo. Muito tempo, dedicação, planejamento, estratégia, é uma empresa. Sim. E aí ele lembrou daquela pessoa que tinha feito uma crítica, né, sobre a forma da instituição representar. Adivinha? Ele fez um convite para assumir a entidade. Eu falei, não tenho a menor aptidão para isso, eu sou da indústria, eu sempre trabalhei na indústria grande, em grandes empresas, não trabalhar com uma associação, porque
estava vendo a figura da associação, que era a figura que eu criticava, né? Ele falou, exatamente, o seu papel vai ser transformar. Você não falou que tem que mudar? De estilingue para vidraça. Se vira, Adriana. Ele falou assim, pega exatamente esse planejamento. E eu falei, carta branca? Ele, carta branca. Transforme a associação. Aí nasceu a AMIF, em 2018. E quando nasce a AMIF, veio o convite, então, do conselho. Eu era diretora executiva. E eles mudaram a forma até do estatuto da associação. A gente começou a representar realmente com base muito técnica, né, em metodologias técnicas. Eu fui beber em águas inglesas, que, né, as instituições inglesas que fazem o advocacy mesmo dos setores, para entender como que a gente melhor representaria e posicionaria esse setor tão importante para a sociedade, né? Então, nessa forma, eles me convidaram para ser presidente. E aí vem a mulher. Assim, mas, peraí, eu presidente, olhei para o lado de novo, sozinha. Falei, não. Mas aí veio a segunda fala, depois do convite. Fala, estamos convidando pelo seu mérito, né? Porque não reforçaram... De gestão mesmo, né? Exatamente. Agora, são 5 anos à frente da AMIF. Conta para quem está assistindo, acompanhando a temporada, o que faz a AMIF, não é? O que ela representa? As empresas, produtoras aqui no estado, não é? Como eu falei no início, Minas é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal do mundo, tem 2.300.000 hectares de florestas plantadas, cultivadas, não é? Mais outros 1.300.000 hectares de florestas preservadas, que não, é uma reserva legal, ninguém mexe ali. Quer dizer, é muita área e são várias empresas aqui, não é? A AMIF hoje ela representa a indústria florestal. O que é a indústria florestal? A gente já está até acostumando falar mais de agroindústria florestal. Eu trago o agro como a origem, que é o plantio florestal, que é uma cultura agrícola. Você falou aí, Lenice, nós temos 2,3 milhões de hectares plantados. Isso nos torna a maior cultura agrícola também de Minas Gerais. É muita terra, né? Não dá nem para imaginar assim, o tamanho da... Somos hoje, acho que o segundo lugar está com o milho, se não me engano, com 1,4 milhão de hectares. Então, assim, disparado o primeiro. E mesmo assim, você vê essas áreas... Eu brinco muito que a maioria desses plantios florestais é com eucalipto. Mas floresta plantada, para ela receber essa denominação, pode ser qualquer espécie. Por quê? Se eu tenho a finalidade de aproveitamento econômico daquela madeira, qualquer espécie que seja, ela já se enquadra como floresta plantada. Agora, a predominância aqui em Minas Gerais é o eucalipto. Isso, em Minas Gerais, sim. E tem uma justificativa? A produtividade dele é maior por hectare? É de mais fácil manejo, manuseio? Não exatamente. Eu acho que a justificativa é histórica e cultural mesmo. Por quê? Porque veio alimentando essa indústria, né, da metalurgia. Então, aí o carvão vegetal feito com eucalipto, então vem um crescimento. A celulose também é muito importante, desde o Senibra, né, 50 anos aqui no nosso estado. E aí veio trazendo assim, essa dinâmica de mercado de madeira para Minas Gerais com o eucalipto com predominância. Sim. Mas você tem outros estados, por exemplo, o sul do país, o pinus já começa a trazer predominância. Né, que o pinus produz uma curiosidade. O eucalipto, a gente fala que ele produz a celulose de fibra curta. Celulose de fibra curta, ela é destinada à produção de papéis sanitários. Todo o papel higiênico nosso, todos são feitos com eucalipto. Fraldas, absorventes, papéis de limpeza, de demaquilantes, todos os papéis. Papéis de escrever, de imprimir, cadernos, livros, todos feitos com eucalipto. Não se faz... isso é ótimo, adoro ter essa oportunidade de trazer informação, na verdade. Não se produz papel com árvores nativas. Não se produz... Isso é importante falar. Quantas vezes você já recebeu até um e-mail? Não imprime este e-mail, tem a responsabilidade ambiental. Aí você fala assim, meu Deus, você se sente até um vilão. Você fala, se eu imprimir, eu estou destruindo o meio ambiente. É o contrário. Lógico, você está gerando emprego e renda, né, para mais gente trabalhar nessa área. Porque não é uma madeira certificada, né? Ela não é E ela é
de devastação. Produzida para isso. Ela é produzida para isso. Eu planto uma árvore de eucalipto e aí ela chega com seus 7 anos, ela tem o primeiro corte, eu corto a madeira, que eu faço uma analogia da madeira, a madeira é o fruto da minha cultura agrícola. Eu tenho no plantio de café, o café, a frutinha vermelha não é o fruto? Que vai fazer o café, não é que está ali o grão do café dentro. Isso. O fruto na madeira é o tronco. É o tronco, é a madeira. E eu aproveito as folhas também, esses nossos óleos essenciais de eucalipto, e você chega numa sauna cheirosinha, tudo é feito com as folhas, indústria cosmética se usa muito de eucalipto, chás, farmacêutica, tintas, solventes, usa muito as folhas, né? E a madeira, essencialmente, é o meu fruto. Eu corto aquele fruto, mas eu não arranco a árvore aqui em Minas Gerais. A raiz fica lá e ela brota de novo. Ela brota. Em Minas Gerais é especialista nacional em recondução, que nós chamamos de plantio. Ou seja, eu corto a minha madeira, não arranco as raízes, a árvore continua lá, ela brota novamente e produz outra árvore. Mais 7 anos. Mais 7 e ela anos. No mínimo dá madeira 21 de novo. anos. No mínimo 21 anos, uma árvore só. Depois dos 21 anos, ela começa a perder produtividade, densamento de madeira mesmo. Então, se faz uma renovação, se planta uma nova muda que vai repetir esse ciclo também. Outro mito. Ah, nossa, mas essas grandes áreas de eucalipto, você planta só eucalipto, não tem mais nada? Você mesma falou. Acaba com a terra, né? Seca a terra, suga a água toda da terra. O que né? tem para cima tem para baixo, é acaba com o lençol freático. Primeiro que toda cultura, né, qualquer espécie que você plante, que seja uma cultura agrícola, que seja uma outra árvore, qualquer espécie vegetal que você planta errado, ela vai realmente trazer um impacto negativo. E se o problema não é da árvore, o problema foi você que plantou ela errado no lugar errado. Então, se eu vou fazer um plantio, por exemplo, de arroz, eu faço o plantio de arroz numa área, numa foz de um fluxo d'água, claro que eu vou ter um impacto negativo ali. Então, tudo é como você faz. Eu não gosto dessas pessoas que gostam de demonizar a atividade econômica, igual tem gente demonizando a mineração. Não é mas é o então como se não faz. Existe, né? Não. O eucalipto não estraga a terra. Não estraga a terra. A própria sobrevivência dele, a gente tem as maiores empresas aqui no Brasil hoje estão fazendo 50 e 60 anos que trabalham com eucalipto e pinos também. E elas estão nas mesmas regiões esse tempo todo. Vamos pegar um exemplo aqui em Minas da Cenibra. 50 anos, acabou de fazer. Na mesma área plantada. Na mesma área plantada. Se ela degradasse... Com a mesma espécie. Se ela degradasse o solo, se ela consumisse tanta água, ela já não ia ter mais nem condição dela mesma continuar ali. Porque ela ia continuar demandando água. Que água se ela acabou com a água? Que solo se ela acabou com o solo? Então, a própria sobrevivência por décadas, dessas árvores, desses plantios florestais, e como eu expliquei antes, são mudas que se renovam também, que estão ali sendo plantadas, ela já explica que isso é um mito. Por que tem esse mito? Porque quando veio a introdução do eucalipto lá em 1880, aquelas espécies australianas que foram tragas aqui para fazer experimentos para a produção de dormentes para as ferrovias no Brasil, o que acontecia? Eles eram feitos experimentos e em alguns experimentos eles consumiam muita água mesmo, porque ele precisava de um crescimento acelerado para a produção de dormente. Aqueles eucaliptos são eucaliptos australianos. Lá de trás, né? Os eucaliptos não existem mais agora. Eu brinco muito até com esse conceito que as pessoas falam que o eucalipto é exótica, Lenice. Exótica e nativa. O que aconteceu com o eucalipto? Foram tragos espécies australianas, chegaram aqui no Brasil, foram feitos experimentos, e o que aconteceu? Hoje, essas espécies de eucalipto plantadas aqui, eu falo que elas são bebês de proveito brasileiro. Ela tem o pai e mãe australianos, foram feitos vários cruzamentos e todos geneticamente adaptados ao nosso clima, ao nosso solo, à precipitação. Então, o eucalipto, tanto é que o eucalipto hoje, esses clones brasileiros de eucalipto, se você levar ele para a Austrália, ele não se adapta. E aí, Adriana, tem também essa questão da devastação, né, que é uma outra narrativa que a gente tem no Brasil, em qualquer lugar que a gente vá, no mundo, lá fora, né, que estamos devastando as nossas florestas. O que tem de verdade aí e o que tem de mito nisso? Olha, realmente, o Brasil
a cada ano a gente vem sofrendo sim um aumento do desmatamento em biomas principais, que a gente chama de hotspots, né? O Cerrado, Mata Atlântica um pouco mais sob controle, porque tem mais tempo com vigilância, né? Vamos chamar assim. Monitoramentos, né? Tanto dos órgãos estaduais, das empresas, parcerias, Ministério Público, ONGs, né? Sociedade Civil Organizada. Sim. Um olhar mais focado há mais tempo, né? A Mata Atlântica. Tem o Cerrado, e nós não podemos deixar de falar da Amazônia. Nós estamos aqui a quilômetros de distância da Amazônia, mas ela nos afeta. Né? O desmatamento da Amazônia altera o nosso regime de chuvas, altera a qualidade do nosso ar. Né? Não podemos fingir que isso não acontece. Acontece sim. O que nós da indústria florestal pleiteamos? Cada vez mais a melhoria da fiscalização e do controle da madeira legal no nosso país. Madeira de origem legal. A madeira ela é necessária porque ela é um material renovável, ela é um material limpo, né, que ela acompanha todas as civilizações que passaram pelo planeta Terra, a madeira acompanhou. Não tem como ainda viver sem a madeira, não é? Certificada, que ela é totalmente certificada, né? E a madeira... Mas essa madeira ilegal ainda tem, não é? Tem o pessoal que continua aí, as gangues, as quadrilhas. E são esquemas muito bem organizados e muito grandiosos, E que querem acabar com a floresta, com a reserva. São pessoas que realmente não estão preocupadas se tem ou não tem a floresta, se ela vai ter amanhã, não. Ele quer saber do dinheiro, porque dá muito dinheiro. Né? E se eu não tenho... Eu tenho um recurso, a implantação de 1 hectare de floresta é muito caro. Olha que maravilha. Para você plantar 1 hectare muito caro. Qual que é o investimento, mais ou menos? Acima de R$12 mil aproximadamente por hectare. Para você ter 1 hectare de eucalipto, em média. Agora, você imagina que super negócio. Se eu não precisar plantar, eu só precisar lá ou roubar aquela madeira, ou extrair uma madeira que já foi plantada pela natureza. Que não pode mais cortar, né? Crime. E essas gangues, elas vão lá e cortam essa madeira de florestas nativas. E plantadas também. Roubam madeiras plantadas também para a produção de carvão ilegal, inclusive. Então, e carvoarias ilegais, com trabalho escravo, com todo aquele pesadelo que a gente tem no mercado como lá advogado, atrás, né, há décadas. Sim. Isso ainda tem, reduziu bastante, mas é uma bandeira forte que a gente vem colocando a indústria junto com o Estado em parceria e outros órgãos, como o Ministério Público do Estado, um grande parceiro nosso, o Ministério Público do Trabalho, aqui com a Procuradoria de Minas Gerais, excelente. Nós temos um acordo também para a erradicação de trabalho irregular, porque isso aí a gente está em 2023. Não tem a menor condição de a gente conviver com condições de trabalho irregulares. Né? Isso é crime. Isso é crime. Essa categoria não são produtores de floresta, não são produtores de madeira, não são produtores de carvão. Isso é criminoso. A eles o peso da lei. Então, assim, nós temos condição de ajudar a polícia, mas nós não temos o poder de polícia. Nós ajudamos com informações, o que acontece próximo às nossas áreas, né, sobre abrir nossas áreas para investigações. E tem a incidência maior deles, onde que eles atuam mais? Como você tem floresta... Qual região do estado? Não, infelizmente não. Por quê? Floresta, esses 2,3 milhões de hectares... de florestas plantadas. De florestas plantadas, estão em 94% dos municípios mineiros. São 803 municípios em todas as regiões que têm florestas. Então, como você tem esse spray, né, de florestas por toda Minas Gerais, você tem produção de carvão em toda Minas Gerais. Temporada Minas S.A. Liderança, hoje com Adriana Malgeri, presidente da AMIF, Associação Mineira da Indústria Florestal. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua.
O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta com mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu converso com a Adriana Malgeri, presidente da AMIF, Associação Mineira da Indústria Florestal. Vamos deixar claro também, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente, que essa floresta plantada, ela é autorizada a ter depois o corte, né, porque ela está sendo plantada para ser utilizada pela indústria na produção de vários produtos, como você já falou, né? Aquela floresta que é mata nativa, que não pode, e o Estado tem uma fiscalização ali também, né, monitorada, com drone, com georreferenciamento, aquela ali não pode mexer, De forma nenhuma. que não é mexida mesmo. E né? ela não é o foco da indústria florestal legal, porque, inclusive, eu não produzo nada com ela. A importância das florestas conservadas para o nosso setor vai muito além do que a finalidade mera de conservar mesmo, de preservação da legal. Por que nós precisamos? A harmonia entre as espécies ela é necessária até para a melhoria da produtividade e para a formação de corredores ecológicos, inclusive. Então, por isso que a gente tem essa quantidade enorme de área conservada junto com a área plantada também. Então, somados, a gente tem mais de 3.600.000 hectares de árvores sob nossa responsabilidade. Isso é muita responsabilidade. Eu brinco muito, Helenice, que eu falo assim, quando a gente está de feriado, todo mundo descansando, a nossa indústria está trabalhando, que a gente está capturando carbono. Né? Que essas árvores todas, né? São soldados, são nossos soldados. Ainda mais hoje nesse tempo. Então, então você imagina, eu falei isso para você ter uma dimensão do por que a gente tem tanto carinho com as áreas conservadas, por que a gente preza tanto pelo cuidado. É difícil manter a área conservada, infelizmente, né? Porque há uma pressão muito grande por madeira, né, ilegal. Isso é cultural do Brasil, né? O Brasil foi... A gente escuta muito essa outra narrativa também, né, que os países europeus e alguns da América também já desmataram grande parte de suas florestas e agora ficam aqui exigindo que nós também tenhamos, né, cada vez mais controle sobre nossas florestas. Mas a gente sabe controlar bem nossas florestas. O que acontece é que muita dessa demanda, inclusive, por produtos ilegais, não é só interna. A gente sabe de fora também do país. Vem de fora. Nós temos madeira brasileira hoje ornamentando os maiores palácios e mansões do mundo. Isso aí não tem mistério, né? Nós sabemos. Há uma demanda muito grande. Então, você vê muita demagogia, muito também, né? De, vamos conservar a Amazônia, vamos conservar a Mata Atlântica, o Cerrado, mas como é que tem tanto crescimento de demanda sobre madeira ilegal? Assim, onde que explica? Que é uma madeira diferenciada, não é? Que não existe mais em lugar nenhum do mundo. Exatamente. E ela é embarcada mesmo assim? Passa em porto e tudo? É um esquema gigantesco. Tem uma vista grossa, então, aí. O tráfico de das espécies autoridades. Vegetais é gigantesco. Né? Infelizmente, no Brasil. Assim, e assim, o que a gente vê, o desmatamento em si, é a ponta do iceberg. Sim. Porque onde há um crime, você traz aí uma atração, é um polo, é um imã de outros crimes, é um cabedal de crimes. Então, são organizações criminosas. Você trabalha com desmatamento, o ato ali dele cortar a árvore, ali, a nativa, ali ele cometeu um crime ambiental. Agora ele cometeu um crime
trabalhista, um crime fazendário, né? Olha quantos milhões de tributos. Evasão de divisas, né? Não está arrecadando, emitindo nota fiscal, nada. Condições de trabalho, você vê as pessoas descalças, sem nenhum equipamento, não recebe nada, escravo, ou as pessoas, infelizmente, também, aquelas famílias grandes, botam as famílias todas para trabalhar, né, por uma renda de subsistência. É um problema que não foi resolvido ainda. Não. A solução é matemática. Quanto mais madeira legal, eu estimular, fomentar plantios florestais legais, mais eu estou oferecendo madeira para o mercado em demandas em ascensão no mundo. Né? Você vê a demanda por madeira e para os produtos e subprodutos de madeira vem crescendo, por quê? São metas de governo, são metas de indústria, são metas de mercado, né? De forma até geral. Investidor na bolsa quer saber se aquela empresa ali está descarbonizando, né? Se tem o programa Carbono Zero, né? Muitas empresas estão colocando essa meta até 2030 da descarbonização. E é necessário. E a gente aprendeu desde a do ensino fundamental como que a gente descarboniza. Né? Se a gente conseguir capturar esse carbono. Como é que eu consigo capturar esse carbono? A maneira mais rudimentar, a solução baseada na própria natureza, a fotossíntese. Então são as árvores, as algas, né? Os vegetais que exercem isso. Então se eu estimular, olha que interessante, eu estimulo uma atividade econômica, a produção de madeira legal, eu estou ao mesmo tempo estimulando a produção para pequenos, médios e grandes negócios, né? Eu trago mais produtos renováveis e limpos para a sociedade e, ao mesmo tempo, eu estou promovendo maior sequestro e fixação de carbono também na terra. Porque às esse as pessoas pensam, né, mas como que a árvore está ali captando, né? A raiz dela, né, capta o gás carbônico, né? Ele vai para a raiz da árvore. Qual que é o processo? E ali ela transforma de novo em oxigênio, né? Todo esse carbono, o alimento da árvore é o carbono. Então ela se alimenta desse carbono para a produção da própria madeira, das próprias folhas, raízes. Ela absorve, é o sumidouro desse carbono, ela absorve, ela fixa parte deles também no solo e nas suas raízes. Né? E nessa madeira que ela produziu ali. Então eu vou lá, eu corto essa madeira, eu tenho carbono estocado. Então esse móvel que nós estamos vendo aqui atrás de você, esse painel, ele tem carbono estocado. Lá naquela árvore que deu origem a ele, que capturou da natureza, produziu a sua madeira e ele está fixado aí. Não tá então no eu ar. tenho carbono aqui. Então todos esses produtos nossos da indústria, né, de madeira, ela tem carbono fixado. Nossos móveis, nossas portas, as mesas, inclusive vão muito além do óbvio. Você sabia que todo o inox que nós consumimos no Brasil, ele é produzido com aço feito com carvão vegetal. Não é carvão mineral. Não. Né? Isso aí é importantíssimo, porque às vezes as pessoas... O nacional, né? Lá de fora a gente não tem lá de fora controle, a gente não sabe. A indústria nacional Mas de a indústria aço, nacional, inox, ela é de produção limpa, né? De carvão vegetal. Então, quando você está comendo o seu garfinho ali, o seu talher, ele tem carbono estocado dentro daquele material. É uma escolha consciente. Olha que interessante. Isso é muito importante, né, Adriana? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que tem que ter tanta floresta plantada para poder cortar e queimar, né? Por quê? Elas são usadas, né? As empresas que são associadas aqui, essa madeira é usada para produzir o aço, não é? Ela tem, são grandes áreas, né? Todas as empresas têm grandes áreas e que depois é para produzir esse aço limpo com carbono, cada vez menos carbono, se a gente levar em consideração a cadeia toda produtiva, né? Isso é interessante. Um dos segmentos da indústria florestal é a metalurgia, né? Ela é a metalurgia demandante desse carvão vegetal. E eu acho bacana que quando a gente vai explicar, uma vez eu fui dar palestra para crianças, e eles falam assim, nossa, mas que lindo, vocês plantam árvores, mas depois vocês cortam e queimam. Nossa, mas vocês são os vilões. Eu falei assim, calma, uma coisa de cada vez, narrativas. Primeiro que a gente não corta como que a gente imagina que é aquela, que são as historinhas, né? Que é aquela, você derrubando a árvore, né? É aquela produção, aquela árvore minha é minha cultura agrícola. Eu estou produzindo madeira, é meu fruto. Eu vou colher o meu fruto, madeira, ele vai produzir de novo, é aquela finalidade. E segundo, eu não queimo. A carbonização é diferente de queimada também. O que é queimada? Incêndio.
Eu tenho oxigênio ali como combustível, pega fogo e vira cinza. A cinza não é carvão. Tanto é que quando a gente bota na churrasqueira, por exemplo, um carvão, quando o carvão queima, ele vira cinza, não é? Eu não consigo fazer um churrasco com cinza. Não. Então, o carvão, ele é carbonizado. É um processo de produção do carvão, ele tem que ter entrada de oxigênio controlada, senão ele vira cinza, que é a inimiga do processo produtivo. Então, o que é esse carvão vegetal? Eu produzo, aqui em Minas Gerais, desde 2018, 100% do carvão vegetal é produzido, tem que ser produzido e consumido, né, só a partir de madeira de florestas plantadas. Não se pode fazer. Existem alguns estados do Brasil ainda que ainda tem uma legislação permissiva. Mas Minas não permite mais. Minas não, porque nós temos florestas suficientes. Isso é ótimo, isso é um avanço, né? Isso aí assim, traz pra gente o que a gente, nossa indústria tem de melhor, a gente produz essas árvores, né? Obviamente que você tem alguns usos alternativos, por exemplo, eu fiz uma limpeza de uma área, tem alguns troncos, eu preciso carbonizar. Aquilo ali, o tronco é de nativa, que foi uma limpeza diária, mas não tinha um rendimento, não era uma árvore, foi um rearranjo produtivo. Isso aí são alternativos, mas não é consumo industrial de escala. E sem contar também, Adriana, que tem uma produção aí também alternativa de mel, né, de apiários, né? Eu vejo várias empresas, por exemplo, eu entrevistei na Gerdau, que tem uma área plantada enorme, né, de 250 mil hectares, tem aí também, eles incentivam produtores locais, né, nessa produção de mel. Então, você está gerando cada vez mais emprego e renda para a região, né, nessas regiões todas de Minas. Como é que funciona isso? Como é que está atualmente? Geração de emprego, renda, essa economia alternativa, né, de outras produções? A cadeia produtiva relacionada à indústria florestal é gigantesca, né? Ela vai se desdobrando até a gente ter os móveis, a gente ter até a produção, a gráfica, né, que compra os papéis e vai lá e imprime um livro. Sim. Você imagina a indústria que faz a fralda. Então, assim, você imagina... está incentivando, né, a economia, né? Não é estragando o meio ambiente, que muita gente fala, não vou usar mais fralda. É o contrário. Porque, assim, existe uma coisa que eu gosto de falar, que é o consumo consciente, obviamente. Lógico. Não é porque a origem é renovável que vamos consumir até acabar. O resto da vida. Isso aí não, né? Esse é o consumo consciente. Agora, eu saber, me dá uma tranquilidade eu saber que aquela fralda, aquele absorvente, aquele papel higiênico que todos usam em casa, eu acho que todo mundo fala assim, a gente não precisa de tanto eucalipto, eu brinco. Então, todo mundo vai abrir mão de ter papel higiênico em casa, então. Né? Vai abrir mão? Não vai, né? Não é? Então, assim, a hora que você imaginar quanta gente envolvida, quantas pessoas que trabalharam... Quantos empregos que estão gerando, né? A renda, mantendo as pessoas ali na região, sem migrarem para cidades e criarem mais bolsões de misérias nas cidades. Isso é fundamental, Eunice. Você falou o ponto que mais me dá orgulho de trabalhar para a indústria florestal. Ela é um vetor forte para a gente diminuir essa desigualdade mesmo... todas as nossas desigualdades, né? Eu ia as falar várias, só, né? A social, financeira, racial, todas elas. Por quê? Olha um exemplo de Minas Gerais. 40% da produção de toda a madeira de Minas Gerais está na mão dos grandes produtores. É Gerdau, como você falou, é Senibra, é Valorec, Suzano, e Arcelor, por aí vai. 60% disso está na mão de pequenos e médios produtores. Nossa. Em todas as regiões de Minas Gerais. O que isso significa? Olha que potencial de inclusão social. Mineiro tem vocação para plantar árvore, que ele planta em todas as regiões. Eu não tenho um critério locacional como algumas atividades, por exemplo, mineração. Determinado mineral só tem naquele local. Exatamente. Floresta não. Ao trabalho, todo lugar de Minas. Se eu consigo plantar o clone adequado para aquela região, né, que resista àquelas condições, né, climáticas da região, eu tenho produção de madeira em qualquer lugar de Minas Gerais. Então eu levo desenvolvimento de uma cadeia produtiva, uma cadeia de valor para Minas Gerais inteira, desdobro, né, entre vários outros produtos e subprodutos ainda pouco explorados, inclusive, porque a gente consegue fazer com a madeira, Helenice, mais de 5.000 bioprodutos.
E desses 5 mil, nem metade disso ainda foi desenvolvida ainda. Por quê? Tudo que você consegue fazer com petróleo, você consegue fazer com madeira. Porque o petróleo é carbono histórico, que está lá. As florestas de milhares de anos que morreram, que ficaram lá, que foram se renovadas, foi gerando petróleo, aquelas condições físicas e químicas ali. Você tem a madeira hoje, o que ela é? Eu tenho um petróleo plantado. O petróleo de amanhã, né? Vamos chamar assim. Ele está plantado, é minha floresta. E a madeira limpa, renovável. Só que a madeira é limpa, né? Eu não tenho emissão de carbono. Eu tenho um equilíbrio energético aí de gases interessante, que eu consigo oferecer cada vez mais materiais que substituem materiais de origem fóssil. Então, a gente estava falando do carvão vegetal. Como é que o carvão vegetal encaixa na metalurgia? A metalurgia, ela tem algumas possibilidades de materiais, de energia para se fazer, né, o metal. Vamos fazer um exemplo do aço. O aço, eu utilizo o carvão vegetal ou carvão mineral, a sucata, são redutores, que junto com o minério de ferro, aquela reação química, produz o aço, ok? Sim. Eu posso ter essa alternativa aqui de energia, de redutores, né? Então, se eu falar assim, o que o carvão mineral é? O carvão mineral é de origem fóssil, não é? Carvão mineral a gente importa praticamente mais de 90% no Brasil. A gente tem jazidas muito pequenas de carvão mineral. Não. E não usa, não é? A gente usa aqui o carvão vegetal, né? Infelizmente, a gente ainda usa muito carvão mineral. O grande trabalho da nossa indústria é aumentar, incrementar o uso do carvão vegetal. Por quê? O carvão mineral você tem uma quantidade grande, você tem preço. Ainda ele é mais barato que o vegetal. O vegetal tem que botar floresta, né? Vamos lembrar. E aí tem que investir os 12 mil reais por hectare. Tem que investir. Então... O mineral eu vou fazer a exploração, obviamente tem investimento, mas é diferente. Agora você imagina, o carvão mineral também, ele tem em sua composição algumas substâncias que até são causadores de chuva ácida e tudo mais. Por isso essa pressão pela descarbonização na metalurgia. Metalurgia tem algumas alternativas. Uma delas, aumentar o uso da sucata, né? Então, a gente renovando cada vez mais nossos produtos. Já existe, né? De sucata. Você utilizar uma possibilidade que está em pesquisa e desenvolvimento aí para escala, o hidrogênio verde, uma possibilidade também interessante de futuro para você produzir o aço verde. Você tem a eletrólise, que também existe algumas iniciativas aí até do grupo que o nosso governador visitou nos Estados Unidos recentemente. E você tem o carvão vegetal. Hoje, 2023, disponível em escala, né, que você consiga produzir aço em escala descarbonizado, é o carvão vegetal. Por isso, ele se torna a menina dos olhos para a metalurgia. Eu tenho carvão vegetal. Tem que estimular cada vez mais. Né? Eu posso produzir direto com carvão vegetal, quando eu tenho meus fornos, meus alto-fornos já adaptados para o carvão vegetal, porque também não é muito simples, não é só mudar o carvão mineral para o vegetal, tem que ter uma adaptação que não é tão simples assim. Ou eu posso também aumentar o uso do gusa, que o gusa eu brinco que é o carvão envelopado, né? Então ele está lá, eu posso aumentar o uso do gusa também na siderurgia, que também o gusa é feito com carvão vegetal. Então a gente traz... do carvão vegetal. É o carvão vegetal. Quando ele entra na siderurgia, ele entra neutro em emissões de gás de efeito estufa, por conta de todo esse balanço da floresta que ele teve. E tem uma outra questão também, Adriana, que é a geração de empregos, né? É incrível o volume de empregos gerados pela atividade, né, das florestas plantadas, né, em Minas e no Brasil. Sim. A gente tem dados oficiais que no Brasil você tem mais de 750 mil empregos diretos. Empregos diretos, né? Não é indiretos não, gente. Não é diretos. Que foi, né? São empregos diretos ali, que a indústria está gerando, que o produtor, mesmo pequeno ou médio, precisam de gente lá ajudando, né? Isso mais ou menos a 35% é só em Minas Gerais. Só em Minas Gerais. Por quê? Assim, todos nós conhecemos alguém relacionado a essa cadeia. Aí você lembra, desde o pequenininho, aquele cara ele tem que contratar o cara para fazer o manejo, combate formiga, depois se ele vai produzir o carvão, fazer o forno, a produção do forno, a carbonização em si, o transporte, a negociação. Então, desde o pequenininho até o grande, você imaginar o desdobramento dessa cadeia gigantesca. E esses números que a gente fala, isso é até o primeiro beneficiamento da madeira.
Então, até a produção, por exemplo, de uma chapa que vai fazer um móvel desse amanhã. Aí você ainda tem um outro desdobramento da cadeia, maior ainda, que a cadeia moveleira, por exemplo, que é muito, que aí já emprega muita gente. Uma outra. Indústria química, também. que vai utilizar as essências e tudo mais. Então, assim, você tem um cabedal aí de possibilidade. Que pode aumentar muito mais, né? Essa geração de empregos aí. Muito, mas o mais importante é a fixação do homem no campo. Também acho, de não deixá-lo ir para a cidade em busca de algo que ele não vai encontrar lá, né? Mantê-lo lá na terra dele. Então, é por isso que me move a trabalhar, sabe? A gente conseguir. Só que a gente precisa ainda fazer um grande pacto social. Eu acho que não adianta só o setor querer expandir. A gente precisa de legislações menos burocráticas, a gente precisa de governantes mais pulso forte, que assumam realmente a vocação do agro que nós temos no nosso país. O país tem vocação para o agro. Né? Tem muita gente que tem medo de falar. O agronegócio é o vilão. Eu falo assim, gente, negócio é muita narrativa, né, Lenice? Infelizmente. E a AMIF, que é um pacto social em defesa da floresta. Floresta, da madeira. Vamos trazer mais madeira? A madeira é o retrato da bioeconomia. Minas Gerais tem tudo para ser o vetor nacional da economia verde. Nós temos a maior área de floresta plantada, segunda maior área de produção de cana do país. Agora temos o Vale do Lítio, verde também no Jequitinhonha. Nós temos a maior produção de fotovoltaica, de energia fotovoltaica do país. Eólicas em expansão. Então, assim, toda essa geração, essa economia que ela é movida, verde, né? Economia verde, geração de empregos, sem basear apenas numa atividade econômica só. A gente não precisa ficar dependente. Não precisa da monocultura e é muito valor agregado, né? Vocês também estão fazendo um trabalho em conjunto com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, não é? Como dar as mãos nessas entidades tão fortes em prol das florestas? Olha, a FAENG é fundamental, justamente porque se a gente tem 60% da produção florestal na mão de pequenos e médios produtores, que eles estão ali intrinsecamente representados na FAENG, nós precisamos dessa grande força da federação, que tem feito muita aliança conosco. Por exemplo, nós estamos lá presidindo a Câmara Técnica de Florestas. Nós representamos os grandes produtores, somos um apenas no meio de vários outros pequenos e médios. Isso para a gente é interessante. Mas é uma troca de experiências. É uma troca. Né? E a gente já entendeu que a gente precisa. O que a gente precisa para realmente convencer o mineiro a expandir mais a plantação florestal? Acreditar que investimento em floresta é positivo. É muito difícil você trazer essa confiabilidade de novo para o pequeno e médio produtor, ainda mais porque a gente já passou por algumas crises, né, que foram crises fortes no país, que afetaram inteiramente a indústria florestal. Mas é difícil porque eu tenho um ciclo de 7 anos. Você imagina com um pequeno e médio produtor, ele ficar 7 anos no fluxo de caixa negativo é impossível. Hoje em dia é difícil demais. Já era lá atrás, agora imagina. Então, existe alguns modelos, a gente está trabalhando com a FAENG, com a Embrapa Floresta também, ela é uma sumidade, é o nosso grande legado do nosso ministro Paulinelli. Nós temos um grande instrumento que a gente pode expandir as florestas em Minas Gerais, que a gente chama de LPF, que é o plantio integrado de lavoura, pecuária e floresta. Sim. Você consegue trabalhar culturas diferentes no mesmo espaço e uma cultura vai dando balanço econômico para a outra. Por exemplo, tem o boi lá, o boi solta o gás metano quando ele está ruminando. Aí a árvore vai lá e capta aquele gás carbônico e transforma de novo é uma integração oxigênio, maravilhosa. E isso, assim, o Brasil... E volta de novo para o ar e vai para a planta. Você sabe que aquele selo da carne carbono neutro, ele conseguiu mesmo, né, que ele pegou força justamente para esses plantios consorciados com florestas. Por quê? Você consegue colocar a floresta lá por um período, a floresta vai, cresce, faz uma captura, você solta o boi num período já que ele já não vai pisotear a floresta, aí aquela sombra da floresta faz positividade para ele, aquele oxigênio da floresta que ela fixou nas suas raízes melhora toda a fertilização, a microbiologia daquele solo, que melhora a produtividade de outra cultura, por exemplo, o milho, de uma soja, de um feijão, de uma mandioca. Da lavoura toda.
Então você tem já produtores bem-sucedidos, inclusive em Minas Gerais, que realmente estão vendendo já essa carne carbono neutro graças ao plantio de florestas. E isso é uma solução para o pequeno e médio que a gente quer expandir e levar essas boas notícias. É viável. É viável, é interessante e é o futuro. A gente tem um passivo de área para recuperar gigantesco. E depois o nosso código... Tem mais ou menos assim, Adriana? Qual que é atualmente esse aproximadamente, quase chegando a quase 7 milhões de hectares. Isso tudo ainda de área degradada? É muito área. Você tem um passivo diretamente declarado de mais ou menos 3 milhões e meio de hectares, foi declarado em cá, que é aquele que é, vamos chamar assim, o assumido mesmo, que é um passivo. E a gente tem outros tantos, mais de 3 também, que são áreas que não estão em declaração de CAR, mas que precisam de recuperação também, que foram antropizadas, pastos abandonados, ou seja, intervenções humanas mal sucedidas, mal planejadas. Com erosão, que precisam ser cuidadas. Né? Quando o homem sem planejamento, sem conhecimento, se atreve a fazer alguma coisa e já a gente sabe como é que acaba. Mas para isso a indústria tem que ter demanda, não é? Para ela poder plantar mais florestas, não é? Porque ela não vai plantar se não tiver essa demanda toda para usar aquele carvão vegetal ali, né? Demanda tem. Eu te falo que demanda tem. Está aumentando, né? Muito. A demanda global é crescente, oscila, obviamente. Ninguém espera uma pandemia, não espera uma guerra, né? Acontece. Oscila. Mas está retomando agora, né? A gente repara que a economia agora está retomando. Então, assim, a gente pode esperar, Adriana, que esses 2 milhões e 300 mil hectares de florestas plantadas em Minas Gerais, eles vão aumentar ao longo dos próximos anos, em quantos por cento? Assim, você já tem uma projeção que as indústrias já mostraram? É nossa expectativa, a gente necessita, inclusive, o Brasil existe um compromisso legal, né, que depois do protocolo de Paris, todos esses compromissos que o Brasil assumiu de redução, né, de emissão de gás de efeito de estufa, virou NDC, que a gente chama, que viraram leis. Uma dessas leis é a recuperação de mais de 6 milhões de hectares no Brasil de florestas, tanto nativas quanto as plantadas. Essa simbiose das duas. Literalmente, no mínimo 3 milhões e meio de florestas no Brasil precisa ser expandido. A gente já tem um estresse de algumas áreas de crescimento, né? Não vão conseguir crescer muito. Algumas já estão no seu limite, outras não têm capacidade de viabilidade econômica, por logística, ou por clima, ou por mão de obra, enfim. Minas Gerais, ela traz todas essas condições. Infelizmente, nos últimos anos, nós perdemos investimentos que estavam praticamente carimbados. Novas empresas, novas indústrias que viriam para cá, que demandariam florestas plantadas, carvão vegetal. Isso pra gente, não só carvão, celulose também, e madeira serrada, né? Essa madeira toda para atender a pecuária, essa madeira que faz os nossos painéis, nossos pisos laminados, todos são plantios também florestais. Tem uma demanda enorme, não é, na construção civil, não? Todo mundo plantou floresta na pandemia, eu brinco muito isso, Lenice, porque todo mundo fez uma reforminha. Pois é. Então todo mundo incentivou, de certa forma, esse plantio. Porque ela vira, né? A madeira, ela vira celulose, ela vai para aciaria, para virar aço, ela vira lápis, ela vira piso, livro, né? caderno, papel higiênico, tudo. Papel de uma maneira geral, né? Não, assim, é infinidade, assim, e a gente tem, assim, o mais interessante dessa indústria ultimamente, assim, como ela tem muita tecnologia embarcada, e ela é movida à inovação. Então, como a gente tem possibilidade de 5 mil bioprodutos, né? Então a gente tem uma sede por buscar produtos aí que vão substituir esses outros de origem fóssil. Então, assim, é uma infinidade. Se produz combustível com madeira, se produz até pesquisas para carenagem de avião, para substituir carenagem de avião com lignina, né? Existem prédios. O Brasil ainda, infelizmente, a cultura da construção de madeira é o inverso do resto do mundo. Você vê, na América do Norte, na Europa, ter casa de madeira é chique, é rico. Quem tem a casa de madeira é rico, é bacana, é sustentável, é descolado. Aqui não, aqui é barracão, porque é cultural, infelizmente. Tanto é que nesses países, hoje, agora a gente vai ter um projeto, tem em construção do maior prédio feito de 100% com madeira, que a gente chama de madeira engenheirada. Ele é 100% feito com madeira sem resíduos. Nossa. Então ele é montado como um joguinho de Lego,
Ele é totalmente montado, sem resíduos e com 1/3 do tempo. E ele é produzido, e ele traz maior resistência do que os materiais comuns, resistência inclusive contra incêndio, porque é uma madeira que ela é colada transversalmente, então ela aumenta a resistência dela. Então você tem projetos de prédios até de 70 andares. O negócio é escalar essa produção, virar uma indústria mesmo, porque aí aí fica mais barato. Popular. É uma indústria popular, é a indústria do brasileiro. Ela é democrática, né? Tá na mão de todos. Tá na nossa vida. Exato, agora a gente precisa desburocratizar normas, infelizmente, ainda Minas Gerais... Temos muitas ainda, não é? Não, Minas Gerais é um dos estados ainda que ainda tá... Que é um cipoal de normas, né? Digamos assim. A gente ainda tá assim, já tivemos avanço, mas a gente ainda tem que fazer muito, porque a gente continua perdendo investimento, a velocidade das mudanças não é significativa como a gente gostaria. A empresa olha e fala, não tem as condições necessárias que eu preciso. Ela vai para outro lugar do mundo, né? Você tem uma diferença. É um trabalho para a MIF fazer aí, hein, Adriana? Porque, por exemplo, Minas Gerais, ao contrário de outros estados, ela tem um projeto de licenciamento que licencia até a floresta. Então você tem um entendimento de que você tem um potencial de poluição ao plantar uma floresta. Nossa. Ainda em Minas Gerais precisa rever isso. Outros estados já revisaram. Não entendem o plantio da floresta como uma atividade de poluição. Ao contrário, né? Nós aprendemos isso aí na nossa conversa. Toda. E aí você faz o processo de licenciamento da indústria que vai utilizar aquela floresta, né? Que é a produção da celulose, a produção do carvão, é integrado a sua floresta. Bom, a gente espera que o governo entenda isso, né? E que a MIF, a entidade que representa o setor, consiga convencer o governo a rever essa e tantas outras medidas, né? Estou com boas expectativas. Tomara. Adriana, nossa, a gente já tem que terminar a conversa, acredita? Como que passa rápido, né? Falar do que a gente gosta. Eu volto aqui mais vezes para você me contar outras notícias boas do setor. Vamos ter notícias boas. Mais investimentos aí, você me conta, viu? Com certeza vamos ter notícias boas nos próximos anos. Se a gente precisar realmente, se todo mundo entender que a gente precisa descarbonizar para sobreviver, nós vamos ter notícias. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua entrevista, pelos seus ensinamentos, por desconstruir tantas narrativas aí. Conte conosco. E que e você tenha mais notícias boas aí daqui para frente, tá? Assim espero. Muito obrigada. Obrigada pela Adriana. oportunidade. Gente, hoje eu conversei com a Adriana Malgeri, ela que é a presidente da AMIF, Associação Mineira da Indústria Florestal. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo capítulo. Tchau! Minas S.A. terceira temporada. Tema liderança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A Fê Comércio MG é o Sesc, é o Senac e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fê Comércio MG, sindicatos empresariais, Sesc e Senac em Minas. Quem está junto faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.